Pessoal, tudo bem? A gente agora vai finalizar o nosso terceiro módulo, onde a gente vai discutir nessa terceira parte considerações gerais sobre a adubação mineral do potássio. Bem, pessoal, o potássio é o macronutriente mais extraído pela cana-de-açúcar. Ela consegue acumular na sua biomassa até quantidades maiores do que o nitrogênio. E a cana às vezes acumula o potássio até de maneira excessiva, com o chamado consumo de luxo, mas sem que haja toxidez pela presença excessiva desse elemento. Na planta, o potássio vai atuar como ativador enzimático, onde ele participa de muitos processos metabólicos relacionados à fotossíntese. É importante a gente destacar que para a cana o potássio também participa da translocação da sacarose, seja no transporte via floema, seja no transporte célula a célula da sacarose em direção ao floema ou deixa no sentido de armazenamento. Outro aspecto importante relacionado a essa essencialidade do potássio é que ele não faz parte de nenhum composto específico, portanto ele não tem uma função estrutural na cana-de-açúcar. Embora a gente vá destacar isso no próximo módulo, que é o módulo de diagnose visual, é importante a gente destacar que sobre suprimento inadequado de potássio, as plantas podem apresentar alguns sintomas de deficiência, geralmente manifestados por meio do acamamento, que ocorre por meio da diminuição da turgescência celular, bem como da menor fotossíntese por fechamento dos estômagos. Tá certo? Aqui a gente tem uma tabela onde a gente está trabalhando com a exportação e a extração de macronutrientes. E a gente aqui percebe que o potássio tem sido, sem sombra de dúvida, o elemento que é mais extraído e exportado. É bom a gente fazer uma diferenciação entre esses termos extração e exportação, onde extração seria aquilo que a planta toda acumula do elemento, enquanto a exportação está relacionada àquilo do nutriente que vai ser acumulado no colmo. No colmo é exportado aqui, segundo esses dados, aproximadamente 250 kg de potássio para 100 toneladas de colmo, e esse valor é bem superior aos outros elementos. Com relação à planta toda, essa exportação ela chega a ser da ordem de 390 quilos por tonelada de colmos. Aqui a gente tem essa figura de alocação de potássio em diferentes compartimentos da parte aérea da cana-de-açúcar. E a gente percebe com essa figura que a maior parte do potássio absorvido pela planta vai ser acumulado nos colmos, com cerca de 55%. Os outros 45% são distribuídos entre as folhas verdes e secas, cerca de 35% vai estar presente nas folhas verdes e 10% desse potássio vai estar presente nas folhas secas. Aqui, pessoal, só a título de informação, eu trouxe para vocês a exportação de potássio por colmo de cana-de-açúcar, tanto no ciclo de cana-planta como no ciclo de rebrotas, e vocês podem aí acompanhar a remoção em diferentes trabalhos. Por exemplo, o trabalho de Orlando Filho, em 1980, onde ele trabalhou com a cana-planta da CB 4176, foi obtido uma extração de potássio da ordem de 77 quilos por 100 toneladas de colmo. Enquanto o trabalho de Colette, em 2012, trabalhando na cana-soca da SP 80, 1842 e da SP 81, 3250, foi verificada uma extração por 100 toneladas de colmo da ordem de 118 kg de potássio. Tá certo? Isso vai variar muito em função das variedades e vai variar também
em função do ciclo que a gente vai estar trabalhando. Enquanto no slide anterior a gente tinha aquilo que foi extraído pela planta e exportado pelo como, aqui a gente tem a extração por diferentes variedades de cana-de-açúcar, tá certo? Aí, sobre o manejo irrigado, foi um trabalho conduzido por Oliveira e publicado em 2010, onde a gente observa que as diferentes variedades de cana-de-açúcar elas extraem o potássio de maneira diferenciada, né? A gente tem a RB 72454 extraindo, por exemplo, 295 kg de potássio, enquanto a 791011 extrai 276 kg. Já a RB 867515 ela apresenta uma extração da ordem de 361 kg por hectare. Com relação aos sintomas de deficiência desse nutriente, esses sintomas vão se manifestar inicialmente nas folhas mais velhas, porque o potássio é um elemento móvel no floema, e esses sintomas manifestam-se pela formação de manchas mosqueadas, tá certo? De coloração tanto verde clara como verde escura. Manchas avermelhadas na nervura central também é algo que ocorre com frequência na deficiência de potássio, tá certo? E também é presente na borda das folhas manchas marrons que evoluir para necrose, tá certo? Aqui a gente percebe nessa primeira figura essa coloração amarronzada. E assim, para o potássio é comum a chamada fome oculta, que é quando a planta ela apresenta deficiência de determinado elemento, mas ainda não está externando sintomas de deficiência. Isso vai ocorrer logo no início. O indicativo nessa situação é a redução da produtividade, tá certo? Outras manifestações de sintomas de deficiência é a redução do perfilhamento da produtividade, que é acentuadamente diminuído quando a gente tem deficiência de potássio. E no final do ciclo, a gente tem a presença desse sintoma típico, que é a formação de leque na ponta da cana-de-açúcar, que é um grande indicativo da deficiência desse potássio. Com relação ao excesso de potássio, do mesmo jeito que a deficiência, esse excesso ele pode limitar a cana-de-açúcar, tá certo? Ele prolonga o processo vegetativo da cana, atrasando o acúmulo de sacarose, e para a produção industrial de fabricação de açúcar, o excesso de potássio também não vai ser desejável, pois o potássio é o maior constituinte das cinzas, e estas, em alta concentração no caldo, dificultam a cristalização em função da formação de núcleos falsos, reduzindo então o rendimento industrial de açúcar, o que é algo indesejável, tá certo? Bem, pessoal, no que se refere à adubação potássica na cultura da cana-de-açúcar, a gente recomenda tanto a aplicação na cana-planta como na soqueira, porque geralmente a cana-de-açúcar ela responde bem à adubação do potássio, tá certo? E ela é baseada tanto na análise de solo como na expectativa de produtividade, sendo essa expectativa de produtividade influenciada pelo ambiente de produção que a gente vai estar trabalhando, vai ser influenciada pela fertilidade do solo, vai ser influenciada pelo manejo que está empregado na área. Logicamente, ambientes de produção melhores, a gente vai ter um requerimento, uma expectativa de produtividade maior e, consequentemente, o requerimento da adubação potássica pela cana também vai ser superior, tá certo? E com relação à aplicação desse fertilizante potássico, para cana-planta, ele vai ser aplicado no fundo sul, juntamente com a adubação do nitrogênio e do fósforo, tá certo? Já na soqueira, ele pode ser colocado ao lado da linha sem incorporação, mas é importante que não haja compactação do solo, já que isso vai diminuir a eficiência de utilização desse fertilizante fosfatado, tá certo? Se ocorrer compactação, o indicado é proceder colocando o fertilizante em profundidade. Aqui nessa figura é só para a gente evidenciar que a planta ela responde bem à adubação potássica. A gente tem 3 doses de K2O, indo de 50 até 200 kg, e a gente percebe que a cana-de-açúcar ganhou quase
das toneladas com aumento da dose de 50 para 200 kg de K2O por hectare. Sim, como comentado anteriormente, essa adubação potássica, aqui a gente vai trabalhar logo com a cana-planta, ela vai se basear nos resultados da análise do solo na camada de 0 a 20 centímetros e na produtividade que a gente deseja obter, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Então, o resultado da análise do solo, tá certo? Na camada de 0 a 20, o potássio está com um teor de 0,07 centimol de carga por decímetro cúbico. E a gente inicialmente vai comparar esse teor de potássio com as classes de fertilidade de potássio extraído por Merck, tá certo? Quando a gente tem a classe baixa com potássio menor que 40 mg por decímetro cúbico, 41 a 90 a gente tem uma classe fertilidade média, maior que 90 mg por decímetro cúbico de potássio, a gente tem uma alta disponibilidade desse elemento. Esse potássio aqui na análise de solo, como a gente pode observar, ele está numa unidade diferente da unidade presente na tabela de classe fertilidade. Então, nessa situação, a gente não pode fazer o comparativo, tá certo? A gente tem que deixar tudo na mesma unidade. E para converter esse centimol de carga por decímetro cúbico em miligrama por decímetro cúbico, a gente só precisa multiplicar esse teor de potássio, que é 0,07, vezes 390. A gente fazendo essa multiplicação, nós encontramos um teor de potássio de 27,3 mg por decímetro cúbico. Na sequência, a gente procurou, dentro dessa tabela, um desses potássios para se encaixar, e ele se encaixou nessa faixa aqui, menor que 40. Portanto, a classe de fertilidade, considerando o teor de potássio extraído por Merck aqui, é uma faixa considerada baixa, tá certo, pessoal? A partir da classe de fertilidade que a gente conseguiu obter no slide anterior, a gente consegue sugerir uma dose de potássio para a adubação da cana-planta em função, pessoal, tanto da disponibilidade do potássio extraído com Merck 1, como também em função da expectativa aqui de produção de matéria natural. Aqui a gente tem 5 classes de expectativa, maior que 90, de 90 a 120 toneladas por hectare, de 120 a 150, de 150 a 180 e maior do que 180 toneladas por hectare de matéria natural. O potássio, como a gente viu no slide anterior, no teor que estava presente no solo, ele estava com a classe de fertilidade baixa. Considerando que a gente tem um ambiente de produção de alta produtividade, que pode render mais de 180 toneladas de matéria natural, então a dose de potássio recomendada para essa situação para cada planta seria de 180 kg por hectare. Se a gente tivesse um ambiente de média expectativa de produtividade, ou seja, 120 a 150 toneladas por hectare de matéria natural, a minha recomendação de potássio com base no teor que a gente tem encontrado no solo seria de 140 kg por hectare de potássio. Tranquilo, pessoal? Pode ser, pessoal, que no lugar do potássio que a gente está trabalhando ser extraído com Merck, pode ser que ele tenha sido extraído por resina. Então aí eu estou disponibilizando para vocês essa tabela que tem a recomendação do potássio em função tanto do potássio extraído por resina, como da expectativa de produtividade da cana-de-açúcar no ciclo de cana-planta. Tá certo? Pode ser, pessoal, que no lugar do potássio que a gente está trabalhando ser extraído com Merck, pode ser que ele tenha sido extraído por resina. Então aí eu estou disponibilizando para vocês essa tabela que tem a recomendação do potássio em função tanto do potássio extraído por resina, como da expectativa de produtividade
da cana-de-açúcar no ciclo de cana-planta. Tá certo? Aqui nós temos outra tabela, tá certo, pessoal? Também diz doses sugeridas de potássio, com base na disponibilidade desse potássio extraído com resina e na expectativa de produtividade da cana. A diferença para a tabela anterior é que essa é a tabela de recomendação para rebrota. Estou enviando para vocês porque aí vocês podem ter acesso. Pode ser que vocês se deparem com a situação onde o potássio foi analisado por resina. Então aí a gente tem uma tabela com as doses sugeridas. Bem, pessoal, uma opção no lugar da recomendação anterior seria a reposição daquilo que foi removido pela colheita. No caso, para a cana-de-açúcar, embora as variedades variem quanto à absorção e remoção, Oliveira e colaboradores de 2018 ele tem recomendado que para cada tonelada de matéria natural produzida se reponha mais ou menos 1,5 kg de potássio. Já Moura Filho, ele coloca isso de 1 a 1,6 kg por tonelada de cana, tá certo? Vai ser a aplicação de K2O, sendo em função da variedade. Variedades que acumulam mais, logicamente, vai se aplicar uma quantidade maior de K2O, e variedades que removem menos potássio, vai se aplicar menos K2O. E se a área for de colheita mecanizada, também parte desse potássio, parte da dose vai ser reduzida, porque o potássio, uma parte dele vai ser fornecida via palhada da cana-de-açúcar, que ao ser liberada no solo, ela vai liberar esse potássio, disponibilizando esse potássio, consequentemente, para a lavoura da cana-de-açúcar. Então aí a gente finaliza esse módulo 3 de adubação mineral, onde a gente trabalhou com NPK. Só para a gente dar um fechamento com relação ao potássio, em termos de recapitulação, é importante a gente considerar que esse potássio ele deve ser aplicado tanto em cana-planta como em socaria, porque geralmente a cana-de-açúcar responde bem à adubação potássica, e essa adubação ela vai se basear basicamente no resultado da análise de solo e na expectativa de produtividade, tá certo? Logicamente que em ambientes de produção superiores, a gente vai ter que fornecer uma maior quantidade de potássio, enquanto ambientes cuja expectativa de produtividade seja menor, tá certo? Logicamente que as necessidades de potássio elas vão ser menores, tá certo? Um aspecto também importante para a gente considerar é que na cana-planta esse potássio vai ser aplicado no fundo do suco, enquanto na rebrota é interessante que esse potássio seja aplicado ao lado da linha sem incorporação. Mas caso haja uma compactação grande, você pode proceder ao cultivo colocando então o fertilizante em profundidade. Então com isso eu finalizo o módulo 3, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Um grande abraço.